Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Hoje são 23 de março de 2024, um sábado, por volta de 6h18 agora. E hoje acordei, como sempre, graças a Deus, todos os dias eu acordo bem cedinho, bem cedo. E hoje eu estava aqui orando, pedindo abrir a Bíblia. Eu sempre gosto de, quando eu vou orar, eu já deixo a Bíblia ali na minha frente, para caso Deus me dê uma palavra ali mesmo, no momento da oração, eu já leio a Bíblia. E aí, Deus me deu uma palavra aqui no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu li todo o capítulo, que ele tem 20 versículos, então eu li todo o capítulo 3 de Sofonias. E eu vou ler aqui apenas alguns versículos e deixo recomendado para que vocês leiam esse capítulo inteiro, para que vocês possam entender melhor. O título diz assim: O castigo de Jerusalém, a promessa aos fiéis. Então eu vou ler aqui apenas a parte já no final, onde fala das promessas. Mas é por isso que eu disse antes, é interessante você ler o capítulo inteiro, para que nós venhamos entender melhor a palavra de Deus. Diz assim: Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, nem se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que te entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei em esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando conduzi os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, aqui essa palavra, como eu disse, essa palavra se encontra no livro de Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 3, eu li aqui do versículo 14 até o versículo 20. E no início aqui, como diz o título, o castigo de Jerusalém, a promessa feita aos fiéis. Então, aqui, no início da palavra, a palavra do Senhor vem falando sobre o castigo, sobre o que aconteceria em Jerusalém. Diz assim: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. O versículo 5 diz assim: o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Então aqui ele começa a falar do castigo de Jerusalém, ele começa a falar ali algumas coisas que a cidade desobediente, que não ouve a voz de Deus, que não aceita o castigo, que não confia no Senhor, que é o único Deus, que nem se aproximou de Deus, passa por algumas situações difíceis, passa por algumas situações de perseguição, né, que muitos têm ali, como diz aqui no versículo 12, 13, diz assim: deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Ou seja, aquele povo não estava tendo sossego, aquele povo estava sendo perseguido, estava sendo humilhado na sua própria terra, na sua própria cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, ele traz uma promessa para aqueles que são os fiéis. Hoje em dia não é diferente, assim como o povo de Jerusalém naquela época passava por situações, se afastavam do Senhor. Nós podemos observar que em todo o Antigo Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus, era de costume
o povo de Israel se afastar do Senhor quando tudo estava bem. Era muito costumeiro isso, nós podemos observar em todos os livros que nós lemos, onde fala das guerras, principalmente ali no livro de Juízes, nós vemos que muitas daquelas pessoas, elas se afastavam, né? Todos eles ali se afastavam, eles adoravam outros deuses, eles iam atrás de imagens de escultura para adorar, e eles se afastavam completamente de Deus. Mas quando eles viam que a coisa estava feia, quando eles viam ameaças de guerra, quando eles viam, se sentiam perseguidos, e aí eles se lembravam do Senhor, e eles buscavam a presença de Deus, Deus os socorria. Por muitas vezes, eles passavam muitos anos, muitos períodos de guerra, mas aí quando eles se lembravam que eles buscavam ao Senhor, Deus os livrava. Assim como aqui também o versículo 14, onde eu li até o versículo 20, a promessa de salvação, a promessa de livramento. Muitas vezes nós nos sentimos perseguidos, nos sentimos angustiados, sentimos ali momentos de guerra, guerras espirituais, mas o Senhor, Ele tem um consolo para nós. O Senhor, Ele tem um consolo. Olha o que diz: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Essa promessa hoje, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós que temos passado por lutas, por dificuldades aqui, e nós teremos o nosso momento de alegria, o nosso momento de felicidade aqui na terra, e mesmo se vier a acontecer de não termos, teremos lá no céu. Nós temos uma promessa eterna de alegria, que é a maior e a melhor promessa, é a promessa de morar no céu. É o que nos dá esperança de continuar a viver nessa terra, de continuar adorando, louvando ao Senhor, sabendo que um dia nós teremos uma morada eterna, uma morada de paz, um lugar em que nós vamos deitar, repousar, e que ninguém vai nos levantar, ninguém vai nos espantar, ninguém vai tirar nós do nosso sossego, porque é uma promessa que Deus nos deu, é uma promessa que Deus nos fez, é a promessa de morada eterna. Mas e para os nossos dias de hoje? A mesma coisa, para quem tem o Senhor, nós venceremos. Aquela luta, aquela dificuldade que nós estamos passando, nós iremos vencer, se nós continuarmos confiando no Senhor. Sabemos que é difícil, mas nós venceremos. Muitas vezes nos afastamos de Deus no momento difícil. Tem pessoas que se afastam em momentos difíceis porque deixam de confiar em Deus. E tem pessoas que se afastam no momento de bonança porque acham que não precisa mais de Deus. Há esses dois tipos de pessoas. Mas o interessante é que enquanto eu estava falando com vocês, me veio uma passagem lá de 2 Crônicas 6, capítulo 6, onde Salomão, quando o templo fica pronto, Salomão ele faz uma oração, e naquela oração ele já coloca tudo diante de Deus, e um trecho muito interessante que me chama muita atenção é que ele fala assim: Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, quando eles se esquecerem de ti, quando eles se afastarem de ti, que eles orarem a ti, que o Senhor possa perdoar. Isso me chama muita atenção nessa oração de Salomão, por quê? Porque quando ele faz essa oração, ele já está preparando o povo, e ele já está falando com Deus: Senhor, o teu povo vai pecar contra ti. Senhor, nós vamos pecar contra ti. Porque nós não seremos fiéis o tempo todo. Nós somos falhos, Senhor. Nós iremos pecar contra ti em algum momento. E ele faz essa oração e ele pede para que Deus perdoe o seu povo. Eu acho muito interessante essa passagem. Falando aqui da passagem de Salomão, eu dei uma pausazinha aqui para que eu pudesse achar a passagem para deixar aqui. Diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente e fizemos impiamente, e impiamente procedemos, e se converterem a ti de todo o seu coração e com toda a sua alma,
na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Essa foi uma das partes aqui da oração de Salomão, no capítulo 6 de 2 Crônicas. Então, Salomão, vendo já que era costumeiro, como eu falei anteriormente, o povo de Israel, quando estava tudo bem, eles se afastavam. Era costumeiro eles fazerem isso. Eles se afastavam de Deus. Eles se esqueciam do Senhor e eles iam após outros deuses. Eles iam à idolatria, à prostituição. E aquilo contaminava aquele povo e eles se esqueciam completamente de Deus. E quando eles se viam em aperto, quando eles viam início de guerra, quando eles viam ameaça de guerra, quando eles passavam por grandes lutas, grandes aflições, eles buscavam ao Senhor. O interessante é que o Senhor sempre estava ali para ouvir a oração daquele povo. Porém, tem uma coisa que precisa ser deixada clara. A consequência dos pecados não deixa de acontecer. Nós, às vezes, nós nos afastamos do Senhor, nós culpamos a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas, tudo de errado. Quando a coisa está boa, às vezes nos esquecemos do Senhor, porque achamos que não precisamos mais dele. Quando está dando tudo errado, nós culpamos o Senhor também, porque é culpa dele, por isso nós nos afastamos de Deus. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração, verdadeiramente buscamos o Senhor, ele nos ouve, sim, e nos perdoa. Porém, a consequência do pecado sempre tem, porque ser perdoado é uma coisa, mas ser perdoado não significa que não sofreremos a consequência daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós buscamos. Então, muitas vezes, nós fugimos, nós não queremos passar por essa situação da consequência, por essa situação é como se fosse assim, é para nós aprendermos, né? Pelos nossos erros, pelos nossos atos, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso que é importante nós sempre estarmos próximos do Senhor, independente de qualquer situação. Eu lembro que lá em Provérbios também diz assim, que Provérbios 30, se não me engano, que ele diz assim: Senhor, 2 coisas te pedi e não me negues. Não me des nem riqueza nem pobreza. Porque a riqueza pode me fazer esquecer do Senhor. E a pobreza pode fazer com que eu roube, fazer com que eu furte e manche e suje o nome do Senhor. Então, quando Salomão escreveu ali os provérbios, o que ele está falando? Aí ele fala: me dê o meu pão suficiente, me dê aquilo que é suficiente. Então, ele pede aquilo que é suficiente para a vida dele. Nós temos que aprender a nos aproximarmos de Deus e pedir ao Senhor aquilo que é suficiente para as nossas vidas. Pedir a Deus aquilo que Ele tem para nós. Pedir a Deus que nós não venhamos esquecer dele nos momentos bons das nossas vidas e que nos momentos difíceis das nossas vidas nós não venhamos difamar o nome do Senhor. Nós não venhamos blasfemar contra o nome de Deus porque estamos passando momentos difíceis. Momentos difíceis todos nós passamos. O povo de Jerusalém aqui passou. Até eles receberem essa promessa de Deus aqui, que para cantar alegremente, o versículo 16 diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, para que eles recebessem essas promessas aqui, eles passaram antes por muitas dificuldades. Aqui diz o castigo de Jerusalém. Eles passaram, eles colheram aquilo que eles plantaram por causa da desobediência, porque eles não ouviam a voz de Deus, eles não aceitavam o castigo, não confiavam no Senhor, nem se aproximou de Deus. Eles passaram por momentos difíceis. Mas aqueles que foram fiéis, que permaneceram na sua fidelidade ao Senhor, esses venceram e tiveram a alegria, tiveram o júbilo.
tiveram descanso, tiveram a paz. Amém? Nós possamos aprender. Os dias são difíceis, as lutas são grandes, mas Deus, Ele ainda é o mesmo e Ele permanece conosco. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal,